Olá, bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus para você. Eu quero desejar para você no dia de hoje um bom domingo, um domingo abençoado para você e que nós possamos nessa mensagem de fé hoje entender o porquê que muitas vezes a gente fica questionando por que Deus não age na nossa vida. Mas para Deus agir na nossa vida, nós precisamos nos aproximar dele, estar pertinho dele. E para isso, nós precisamos nos desapegar de algumas coisas. Vamos ver o que vem dizer o Evangelho de hoje, em Marcos, capítulo 10, versículo 17. Versículo 17, 27. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando Jesus saiu de novo a caminhar, um homem foi correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom. E ninguém mais. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, não engane, honre seu pai e sua mãe. O homem afirmou: Mestre, desde jovem tenho observado todas essas coisas. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta só uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando ouviu isso, o jovem ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Jesus então olhou em volta e disse aos discípulos: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com o que Jesus disse, mas ele continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito espantados. Quando ouviram isso, perguntavam uns aos outros: Então, quem pode entrar no reino? Quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, que o Santo Evangelho venha perdoar os nossos pecados e que ele possa também nos iluminar, para que a gente possa abrir o nosso entendimento, que Deus possa, assim, através da sua palavra, abrir o nosso entendimento, para que a gente possa continuar, para a gente possa entender o que realmente Deus quer dizer com isso, com essa palavra de hoje. O que Deus quer nos ensinar através dessa palavra? O reino de Deus é dom e é partilha. E no Evangelho de hoje, ele mostra para nós isso. A palavra vem dizer para nós que para a gente seguir a Deus, há muitas coisas a ser feitas. E muitas vezes nós não queremos fazer aquilo que o Evangelho nos chama a fazer. E hoje Jesus ele vem explicar para esse jovem. Quando o jovem pergunta para ele o que deve fazer para entrar no reino de Deus, Jesus praticamente coloca ali toda a decisão na mão daquele jovem, de você, de mim, né?
Não tem nome esse jovem. Então, para mim, Nilza, para você, e aí você sabe o seu nome. E Jesus, ele coloca ali, diante de mim, de você, a decisão. Então, ele diz, né? Para a gente entrar no reino do céu, a gente precisa conhecer e obedecer os mandamentos. E quais são os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho. E assim, Jesus vai dizendo para o jovem o que se deve fazer para poder dar o reino dos céus. Então, se o reino dos céus é dom e partilha, nós que somos chamados a seguir a Deus, precisamos entender algumas coisas. A principal, não basta que nós saibamos o que é certo, mas é preciso a gente praticar o que é certo. Não basta observar as leis, não basta, pois observar é muito fácil. Agora, colocar em prática é o que nós precisamos. Então, que no Evangelho de hoje, Jesus nos ensina que nós precisamos deixar muitas coisas e também não praticar muitas maldades, né? Que nós temos visto no mundo de hoje cada vez mais crescente, né? O número de pessoas que matam, o número de pessoas que roubam, o número de pessoas que cometem adultério. E parece o pecado ser tão gostoso porque é muita gente que peca, muita gente que erra, né? Que comete esses erros gravíssimos, como matar, roubar, cometer adultério, não respeitar o pai, não respeitar a mãe, levantar falso testemunho. Levantar falso testemunho, o que é o falso testemunho? É você dizer inverdade, né? Você dizer mentira, é a gente dizer uma mentira. Então, a palavra de Deus nos convida hoje a sermos pessoas desagarradas, desapegadas a tantas coisas. Essas coisas que nos atrapalham mesmo. Essas coisas que se colocam na nossa vida e que vai nos enchendo, vai nos entupindo, que vai fechando dentro de nós esses espaços onde a palavra de Deus deveria estar, onde a presença de Deus deveria estar dentro de nós. Então, para sentir o amor de Deus e para sentir a sua presença, a gente precisa estar pertinho dele. Mas como nós vamos ficar perto de Deus se nós estamos assim sobrecarregados com tantas coisas, com todas essas coisas, que são motivos que nos impedem de ficar pertinho de Deus. Nós não podemos carregar tantos fardos e achar que carregando tudo isso, nós vamos poder seguir a Deus. Porque seguir a Deus é uma decisão. Ou eu decido seguir a Deus, ou eu decido carregar todos esses fardos. Ser uma pessoa incapaz de partilhar, de dividir o que eu tenho. Ser uma pessoa incapaz de levar uma palavra de amor. Ser uma pessoa incapaz, né, de ouvir a voz de Deus. Como que eu vou seguir a Deus? E se eu conheço o amor de Deus? E se eu conheço os mandamentos e eu pratico os mandamentos, automaticamente eu já vou estar reconhecendo esse Deus como o Deus que eu preciso para caminhar e para me libertar desses fardos que são tão pesados. São coisas que nos afastam de Deus. São coisas que cada vez mais nos colocam num grande deserto. Esses desertos da vida, onde nós olhamos e parece não enxergamos uma saída. Para onde que eu vou? E o que eu vou fazer aonde que eu vou? Qual é o caminho? Nós precisamos nos colocar
nesses tempos agora, em que muitos fardos estão chegando para nós, e eu vejo que nessa palavra é muito presente, né? Matar, roubar, levantar falso testemunho, dizer inverdade contra outras pessoas, praticar esse tipo de mal contra o ser humano. Mais ainda, né? São tantas mortes, são tantas pessoas que morrem porque uma outra pessoa foi lá e matou. São tantas pessoas que sofrem consequências gravíssimas porque alguém foi lá e levantou um falso testemunho. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez você já tenha sentido na pele uma pessoa que foi lá e disse algo de você, mas era mentira. Ele levantou falso contra você e você sentiu na pele que é você sofrer consequências quando você não pratica alguma coisa e a pessoa você não faz e alguém vem e diz que você fez. E muitas vezes, aqueles que precisam ouvir você para saber se você cometeu tal erro, né? Ao invés de escutar você, muitas vezes já te julga e já te condena, não quer saber se você errou, se você não errou, o que você fez. E prefira ficar com aquele comentário falso, precisa ficar com prefere ficar com o falso testemunho a conversar com você para poder entender qual é a sua posição, qual é a sua defesa a respeito da situação. E o Evangelho de hoje nos convida, com tudo isso, né, a viver na presença de Deus, sabendo que nós também precisamos partilhar do que nós temos. Até mesmo muitas vezes da tristeza. Muitas pessoas ficam tristes ali, recuado no cantinho, porque não gostam de conversar, não gostam de se abrir, de falar o que está sentindo, fechado. Não diz para o amigo, não procura uma pessoa da sua confiança para dizer uma palavra que faça ela entender que ela está precisando de ajuda naquele momento. Muitas pessoas depressivas porque vão se fechando, ninguém conhecendo o que tem dentro dela, o que está se passando. Mas se nós conhecermos a Deus, e muitas vezes não é necessário que a pessoa sequer abra a boca, porque Deus vai focar o nosso olhar, vai nos iluminar e vai mostrar que aquela pessoa está precisando da nossa ajuda. Então, que nós possamos ser estas pessoas que não vêm apenas observar o que é preciso fazer. O homem ficou triste, ficou muito triste, porque no momento em que ele descobriu, no momento em que Jesus disse para ele que era para ele vender tudo e dar aos pobres, ele pensou, eu que não vou ficar sem aquilo que eu consegui, talvez com muito trabalho, para dar aos outros. E assim ficou difícil seguir a Deus. Jesus disse, venda tudo, dê aos pobres e me siga. O que ele fez? Ele ficou triste, se retirou. E essa resposta, infelizmente, é uma resposta que muitos de nós às vezes damos. Nos retiramos silenciosamente, quando somos chamados a viver o Evangelho, na partilha, nos exemplos, amando, conversando, escutando, falando, porque todos nós precisamos falar e todos precisamos ouvir. Alguns falam mais, outros ouvem mais, mas nós precisamos. Então, meus amados irmãos, que o Evangelho de hoje venha abrir a nossa mente, iluminar, que o Espírito Santo venha nos iluminar, para que a gente compreenda que não basta a gente observar o que é certo, a gente precisa fazer o que é certo. E quando nós fazemos o que é certo, não há como as coisas dar errado em nossa vida. O que começa certo, o que começa errado, termina errado. O que começa certo pode nos dar, sim, bons motivos para a gente sorrir, para a gente ficar alegre. Pode render em nós muitas coisas boas, muitos frutos, muitas alegrias. Amém, meus amados irmãos? Essa é a mensagem que eu trouxe para você hoje. Mensagem de fé, que Jesus possa nos abençoar. Permaneça no meu canal, ative o seu sininho aí, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e também comente.
Que Deus abençoe seu domingo, uma boa semana para você. Tchau.